O texto, só o texto, do encontro de Nicodemos com Jesus. Está aí João, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos responde: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, Como que pode ser isso? E Jesus diz: Tu és mestre de Israel e não sabes disso? Então vamos comentar esse encontro de Jesus com alguns comentários bem específicos. Chegamos a abordar o primeiro na semana passada, quando havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe. Nesse trecho, um pouco mais adiante, nós vamos falar quem são os fariseus, porque senão a gente às vezes fala, mas não tem ideia do que vem a ser. Então, nesse trecho em que ele vai ter com Jesus, ele foi à noite, nós comentamos que é porque Nicodemos, todo ano, no seu aniversário, ele fazia uma leitura dos Salmos alusiva ao número de anos que ele estava comemorando. Naquele ano, era 71 anos. E ele fazia a leitura dos Salmos, mas completava com trechos, com textos que ele tinha de outros livros. E nesse ano, ele, ao ler os 71, conjugando com outros textos do judaísmo, ele chega à conclusão que havia falado muito de Deus. Ele era um fariseu, estava sempre na cúpula e havia falado muito de Deus. Mas no íntimo, ele sentiu que havia vivido pouco esse Deus. E estava incomodado. E ele ouvia Jesus falando e ele vai procurar conversar separadamente com Jesus. Ele foi à noite. Por quê? Porque ele era chefe, dos fariseus. Então era meio complicado para ele. Ele não podia ficar se expondo. Ficaria mal visto, Jesus, afinal de contas, naquela época, era tido como um revolucionário, alguém que afrontava o judaísmo. Então, ele, continuando o texto, ele diz, ao encontrar-se com Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, isso mostra que Nicodemos, de alguma forma, ele ouvia Jesus nos seus sermões, nas suas pregações. Mas de que forma? Se ele foi ter com Jesus à noite, ele saiu de Jerusalém, da cidade, e subiu o Monte das Oliveiras. À noite é porque ele tinha um receio de se expor, Então ele foi de uma forma velada. Só que ele devia acompanhar os ensinamentos de Jesus de alguma forma. Então, possivelmente, ele se disfarçava, colocava uma outra vestimenta, dava um jeito de ficar, se misturando com o povo, mas ele havia ouvido Jesus falando, E Jesus responde dizendo a ele:
na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, se quer ver o reino dos céus, tem que nascer de novo. Vamos ver. Reino dos céus. O que é reino dos céus? Muita gente imagina sempre um local demarcado, isolado, um anjinho do lado, né, tocando harpa, bonitinho. Imaginou um anjinho, você no céu, né, eu no céu, se conseguisse ir para o céu, passar apenas a eternidade com aquele anjinho atrás de mim tocando harpa. Era melhor ir para o inferno, porque aquele céu ia ser terrível, né? Então, o que é reino dos céus? Jesus falou tanto, né? Buscai o reino dos céus. O restante vem por acréscimo. O que é reino dos céus? Reino dos céus é a consciência o mais tranquilo que ela possa estar. Estar em paz, alegria, serenidade, amor, boa convivência, a prática da fraternidade, do perdão. Olha aí, através do perdão é que nós alcançamos esse reino dos céus aqui dentro. Então, ele diz, Jesus, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Esse nascer de novo, a rigor, nós aqui na Terra, encarnados, podemos até dizer que a cada novo entendimento, a cada nova forma de entender as coisas e de colocar em prática coisas boas, é como nascer de novo, sem dúvida. Nascer de novo para um entendimento novo, nascer de novo para um comportamento novo, um comportamento melhor. Mas vamos lembrar que Nicodemos tinha 71 anos, incomodado, queria mudar tudo. Então, quando Jesus diz, olha, aquele que não nascer de novo não consegue ver o reino dos céus, ele se reportava também ao nascer novamente, né? Estarem de volta. Por quê? Porque a mudança que vai nos levando ao reino dos céus é um trabalho longo, sim. Não é uma encarnação só, não. São várias, inúmeras. E é um trabalho, vamos dizer, árduo, né? Que no começo é árduo, mas depois que a gente pega o jeito, a gente vê como é suave esse trabalho. Jesus disse para nós, né? Comigo, o fardo é leve, o jugo é suave. Ou seja, a gente se habitua a fazer o melhor de uma maneira tão tranquila, é com alegria que a gente acaba fazendo. Então, não daria para ter um reino dos céus completo numa única existência. Teria que ter muito mais tempo, né? Muito mais vida. E aí Nicodemos responde, como pode um homem nascer, né, novamente, sendo velho? Não entendeu. Pode, porventura, tornar no ventre da sua mãe e nascer? Essa foi a pergunta de Nicodemos, chefe dos fariseus, tá? Então, Jesus se reportava apenas ao nascimento físico, o aspecto físico, a carne, tá? E ele mostrava, Jesus, nessa orientação a Nicodemos, a figura do Gilgul Neshamot, a roda das vidas, né? Que nós, espíritas, ou aqueles que acompanham mais de perto, entendem como a reencarnação, né? Como a Gilgul Neshamot, a roda das vidas, não estava na Torá escrita, mas na Torá oral, nem todos os judeus tinham acesso, conheciam a Gilgul Neshamot. E nesse diálogo, Nicodemos demonstra que também não conhecia, né? Não tinha esse entendimento. Então Jesus continua. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. Água
um pouquinho mais adiante a gente já vai comentar, água é a matéria, o corpo material. E espírito é a nossa essência. Então, encarnados nós temos o corpo material e o espírito, né, com o seu perispírito. Então ele diz, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou ele se reportava às experiências que as reencarnações nos proporcionam para melhorar sempre a nossa consciência, né? Então, lembrar que aquele próprio Nicodemos, que estava ali conversando, ele era uma versão nascida da água, matéria, e o espírito, que era a essência, ele próprio, né? Era a versão Nicodemos ano zero, lá, primeiro século. Ele aludia, então, Jesus, à reencarnação. Sem ela, ele não conseguiria evoluir, não conseguiria trabalhar as suas virtudes, não conseguiria eliminar os seus defeitos. Por quê? Porque é dessa forma que nós conquistamos o reino dos céus, melhorando as nossas virtudes e jogando fora os nossos defeitos. É fácil fazer isso? Às vezes não é muito, não, né? É possível fazer isso? Sempre. Sempre é possível. Por quê? Porque quando nós falamos em modificação, quando nós falamos em reforma íntima, é exatamente isso. Crescer. Modificar-se. Nós somos como uma estante que tem lá um monte de livros, revistas, e de repente ela ocupou tudo. Ela está cheia. Livros, revistas. E de repente é como se eu buscasse um livro novo, um livro bom, um livro com muitos ensinamentos. E aí eu vejo aquele livro e falo, meu Deus, quanta coisa boa esse livro me ensina. É como se eu quisesse colocar esse livro na estante, né? Agora eu estou falando aqui, essa estante aqui dentro. E aí eu vou colocar, não tem espaço. E agora? Eu vou colocar uma coisa boa. Eu tenho que tirar alguma coisa não boa. Eu coloco aquele livro e, exemplo, eu tiro a revista Caras que está lá. Jogo no lixo. Eu coloquei um livro bom. Internamente, eu coloquei uma virtude, um entendimento bom que vai me levar a uma prática melhor do bem e vou tirar fora, vou jogar fora um defeito, algum probleminha. É natural que isso é aos poucos. A nossa estante aqui dentro é grande e eu tenho as qualidades, mas estou cheio de defeitos. E aí nós vamos substituindo, colocamos qualidades e tiramos defeitos. Então, esse trabalho não era um trabalho de uma vida só, de forma nenhuma. Isso aí são inúmeras reencarnações. Então, Jesus se aludia a Nicodemos com relação à necessidade de voltar para ter mais experiências. Muita gente entende que esse nascer de novo seria apenas por exemplo, numa religião, um batismo. Nasceu de novo, através do batismo. Mas depois ele muda de religião, ou ele desiste da religião, ou o batismo não representou muita coisa para ele não modificou, não tirou seus defeitos, não se preocupou em melhorar. Então, né, é um pouquinho estranho. Jesus continua. O que é nascido da carne é carne. Então Jesus fazia referência ao homem físico, matéria, né? O corpo físico. A origem da vida aqui no planeta Terra, teria ocorrido primeiramente na água, né? E em um primeiro momento surgiram seres primitivos, tais como bactérias, algas, micro-organismos. Então a vida teria vindo da alma, da água. E isso, mais ou menos, os cientistas falam, há cerca de 3 bilhões e meio de anos. Tá? Então o homem, há 2.000 anos,
já tinha uma percepção de que a vida e, portanto, o homem surgia da água. Eles só entendiam o corpo, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, por ocasião do nascimento de uma criança. Eles viam, há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 4.000 anos, viam o nascimento de uma criança e que saía de dentro de uma bolsa cheia de água, né? O líquido amniótico. Então, eles entendiam, faziam alusão que o corpo vinha da água. Então, a matéria, a vida, né, da matéria, realmente vem da água. Era um entendimento novo. Então, é por isso que Jesus dizia que era da água, vinha da água. E depois ele completava: e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, necessário é o Espírito voltar novamente, um novo nascimento. Tá? Jesus ainda continuava: o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz. Ainda está se referindo ao Espírito, não à matéria. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Jesus agora se reportando ao Espírito, homem-espírito, tá? Você não controla o vento. Não tem como segurar o vento, né? Não dá para estocar o vento. Você percebe o vento, mas não o toca. Não o toca. Não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. É exatamente isso quanto ao espírito reencarnado. De onde o espírito veio? Não sabiam. E ao desencarnar, ao morrer, para onde ele vai? Eles também não sabiam disso. Então, Nicodemos responde: como pode ser isso? Não entendeu. Como pode ser isso? Então, como pode ser esse renascimento? Eles conheciam, né? Gilgul Neshamot. E Jesus responde: ô Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes disto? Quando Jesus afirma isso, Nicodemos, você é chefe dos fariseus, né? Você está no topo da religião e você não conhece isso? Então Jesus estava afirmando que isso já era um conhecimento que não era de Nicodemos, mas era de outros, tá? Então, quando nós terminarmos de falar sobre reencarnação, nós vamos contar essa passagem, só que um pouquinho mais completa, com a presença de 2 discípulos, onde a informação é que, a partir desse diálogo que nós tivemos aí com Nicodemos, a partir desse diálogo, uma discussão depois de Jesus com os discípulos, é como se ficasse confirmado ou confirmada a reencarnação. Tá? É um trecho muito bonito. Bom, pode parecer estranho, parte não saber e parte saber, né? Mas era possível, era possível. Vamos ver coisas que nos parecem impossíveis, mas não eram. Vamos ver, por exemplo, o entendimento dos saduceus. Saduceus era um grupo que formava o judaísmo e que era muito influente, era poderoso. E tinha um segundo grupo, que também era poderoso, que eram os fariseus, que nós citamos. Nicodemos, chefe dos fariseus. Então, para a gente ir um pouco adiante, sempre entendendo o que é que está acontecendo, é importante que a gente tenha o entendimento das figuras que aparecem, né? Para a gente não ficar sem base nenhuma. Então, nós vamos ver algumas passagens da Bíblia, apenas que antes precisamos então compreender alguns pontos, tá? O judaísmo era composto por alguns partidos, alguns grupos. Dentre eles, esses grupos, os mais significativos eram, como eu disse, os fariseus e os saduceus. Vamos então
aos fariseus. Nicodemos era um deles, né? Fariseus. Eles entendiam, os fariseus, que de alguma forma algumas almas voltariam. Algumas, né? Renasceriam. Mas não era um entendimento geral, não. Então vamos aos ensinos dos fariseus. Observância rígida. Eles observavam de uma forma rígida, não apenas a lei escrita, a Torá escrita, mas a tradição oral também. Eles ficavam abertos ao entendimento que tiravam e ali formava jurisprudência, tá? Então eles observavam com muito rigor. Para eles, essa lei oral, a Torá oral, precisava ser observada com rigor, muito rigor. E assim faziam, honrando-a até mais do que a própria lei escrita. Eles eram rigorosos com a lei oral. A doutrina dos fariseus considerava, vamos lá, a soberania de Deus nos decretos divinos. Deus estaria presente sempre, tá? Eles entendiam a responsabilidade moral do homem. Compreendiam a imortalidade da alma. As coisas não terminavam com a morte do corpo, não. Eles entendiam a existência dos espíritos. Eles compreendiam, ou imaginavam compreender, a ressurreição do corpo, mas não entendiam da maneira correta, né? Eles ficavam lá titubeando. Então, falavam da ressurreição, mas não entendiam. Tinham um pálido entendimento, ou imaginavam, tá? Também acreditavam, eles, os fariseus, na doutrina da retribuição. Pegar de volta. Causas e efeitos, tá? Onde castigos e recompensas estavam reservados para a vida futura, de acordo com a vida presente. Aquele que foi bom receberia uma recompensa. Aquele que não foi bom seria punido, né? Sofreriam alguma coisa. Eles, os fariseus, enfatizavam ao máximo a importância do dízimo. A parte, tá? Se pararmos para ver o dízimo, aqui é só um comentário. O dízimo, a rigor, no povo hebreu, ele começa a surgir a partir do momento em que, lembram-se que eram 12 tribos, e uma das tribos, que era a tribo de Levi, os levitas, eles ficaram, quando chegam na Terra Prometida, eles ficaram com a atribuição de cuidar do templo, ou da parte religiosa. E depois, quando constrói o templo, eles ficam cuidando das coisas dentro do templo. Todas as outras tribos receberam pedaços de terra para plantar, criar, viver, se alimentar, portanto, mas os levitas, que estavam cuidando da parte religiosa dentro do templo, não tinham onde plantar, não tinham onde cuidar de animais, não tinham nada, mas tinham o hábito de se alimentar também, né? Precisavam comer, precisavam se vestir. Então, aí é que ficou designado que todas as outras tribos pegariam uma parte e levariam para os levitas, para que eles pudessem fazer frente às suas necessidades. Aí surge a figura do dízimo entre os hebreus, porque o dízimo já é bem mais antigo. Então, quando nós vemos o templo destruído, por exemplo, os levitas já não tinham mais essa atribuição e perdeu um pouco a finalidade. O próprio Jesus, há 2000 anos atrás, conversando com a mulher samaritana, que estava incomodada porque eles não podiam, eles, os samaritanos, irem a Jerusalém para adorar a Deus. E adoravam um monte que tinha na Samaria. Era o Monte Gerizim. Então, conversando com Jesus, essa mulher samaritana revelou essa tristeza dela em não poder adorar a Deus em Jerusalém. E Jesus diz, olha, chegará o tempo em que o Pai
não será adorado nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Ele será adorado em espírito e verdade. Aqui dentro, né? Então já não era assim necessário o templo. Não era necessário, dentro dessa visão, ter um local específico para essa adoração. Esse entendimento, na minha forma de entender, seria trazido adiante e, por exemplo, nos dias de hoje, justifica um dízimo. Eu diria que é muito bonita a disposição de um fiel em ajudar a sua casa, né, de oração. Não importa se é espírita, católico, evangélico, é necessário que ajude, né, nas despesas, na manutenção da casa. Isso é fundamental, porque a casa precisa disso. Mas a casa não precisa ter excessos, não precisa ter sobras, não precisa fazer investimentos, nada disso. Então, ajudar na continuidade da casa é maravilhoso, mas com limites, né? Esse é o meu ponto de vista. Ainda, os fariseus, eles observavam com rigor a lei sabática, o sabá, né? Que era sábado, observar o sábado, né? Guardar o sábado. Então, um exemplo. Se alguém tivesse como eu, há muito tempo, com essa garganta irritada, num sábado, e fizesse jogasse vinagre, né? Ele não poderia fazer gargarejo, porque gargarejo seria um tipo de trabalho. Estão achando absurdo? Eu vou dizer outra. Uma das vezes, em Jerusalém, era um sábado e nós estávamos no hotel. E no sábado, aliás, no pôr do sol da sexta, já começa o Shabat. Então, o elevador do hotel, você chamava e no automático ele subia degrau a degrau. Por quê? Porque o judeu, aquele judeu rigoroso, né, tem os light, mas o rigoroso, ele não pode ficar apertando o botão do elevador. Então a gente falava, era o elevador shabático, ou seja, ele não pôs o dedo no botão. A gente respeita, né, um entendimento desse. Então, nós vamos ver os fariseus no tempo de Jesus. Os fariseus, no tempo de Jesus, eles eram mencionados com destaque nesse Novo Testamento. Apenas que de uma forma não muito positiva. Tá? Jesus censurou os fariseus em diversas ocasiões. Esse censurou não é censurar de apontar o dedo. Eu não consigo ver Jesus nunca dessa forma, né? Jesus podia fazer comentário. Jesus poderia ser enérgico em determinadas situações, violento nunca. Não? Podia observar coisas que não estariam muito bem, ele poderia orientar, mas ele não estaria ali maltratando ninguém. Então, Jesus teria comentado, né, o farisaísmo em diversas ocasiões. Por exemplo, a prática da religião com muita hipocrisia e orgulho. Eles eram orgulhosos, conheciam a lei, eles eram poderosos dentro da lei. Outra coisa, exibicionismo e falsa santidade. Eles faziam isso, né? Nós vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a parábola que fala exatamente do fariseu e o publicano. Que Jesus comentava nessa parábola, exatamente chamando a atenção para essa forma de ser do fariseu. Quem não se recorda, dentro dessa parábola, Jesus diz que no templo de Jerusalém sobem ao templo um publicano e um fariseu. O fariseu, todo aquele orgulho, aquela pompa, aquela vestimenta, aquele olhar, né, aquele jeito de santidade, aquela coisa toda,
ele começa a fazer a prece de pé. E ele diz, mais ou menos assim, agradeço, Deus, por me ter feito desta forma. Eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não sou igual esse publicano que está aí. Publicano era quem? Era aquele que cobrava impostos para entregar para Roma. Era uma pessoa muito mal vista na sociedade. E o publicano estava ali, na sua simplicidade, né? No reconhecimento de suas faltas, ele agachado ali, fazendo sua prece e pedindo para que o pai o perdoasse por aquilo que ele fazia, batia no peito. E o publicano e o fariseu todo cheio de pompa. E aí Jesus diz, o pai observou qual dos dois? Qual dos dois, ou qual das duas preces, chegou até o coração do pai? Do publicano. O publicano que era rejeitado. E não a do fariseu, que era exaltado pela população. Todo mundo batia palma. É santo, esse homem é fantástico. E não era disso, né? Então, disse também uma parábola, né, aos que confiavam em si mesmos, né, crendo que eram justos, eles fariseus, e desprezavam os outros, né? Essa parábola do publicano e do fariseu. Os fariseus também jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade, cobrança dentro da religião, jogava para cima das costas do povo, que nem mesmo eles, os fariseus, eram capazes de cumprir. Então, jogava para cima do povo coisas que precisavam ser cumpridas, mas ele pulava fora, né? Isso está em Mateus 23. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los, falou Jesus, né? Jesus teria chamado os fariseus de sepulcros caiados. Isso aqui está em Mateus também, tá? Sepulcros caiados. Olha a visão de Jesus, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Quem olha um sepulcro, né, uma sepultura, às vezes até bonita, né? Uma obra de arte. Mas interiormente, continuou Jesus, estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Ou seja, ficam só na aparência os fariseus. Óbvio que não eram todos. Nicodemos era, por exemplo, uma das exceções. E existiam outras, né? Outras exceções. Jesus, ele ainda afirmava, eles são cegos conduzindo cegos. Então, Mateus também, capítulo 15, ele diz, e chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei, o que contamina o homem, falando de Jesus, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então, era Jesus falando, o alimento não contamina, muito embora contamine, né? Mas é uma figuração que Jesus, né, colocou. Então, olha, você está tão preocupado com o que come? Fique preocupado com aquilo que você fala, né? Então, é o que sai da boca que é muito prejudicial. Então, continuou, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, olha, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E aí Jesus responde, bom, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada, deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É? Outro ponto também, ainda falando dos fariseus. Antes mesmo de Jesus, o profeta João Batista, que era primo de Jesus, contemporâneo de Jesus, também já havia
reprovado, comentado, né? Os fariseus e os saduceus, chamando-os de raça de víboras. Acredito que não seja de uma forma agressiva. Foi um comentário. Isso está em Mateus. Mateus, capítulo 3, ele diz assim: E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Ele vivia no deserto, né? E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente do Rio Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse batismo, vamos fazer mais um parênteses. Eu acho que é interessante a gente ir comentando para que possamos compreender certas coisas que às vezes nunca ouvimos e não vamos compreender nunca, né? Batismo de João, que ele fazia. Na verdade, esse batismo depois não continuou. Jesus nunca batizou ninguém, mas foi batizado por João, né? João preparava a vinda de Jesus. E o judeu buscava em João Batista uma orientação. E João Batista falava a respeito de Jesus, do Messias que viria. E o judeu estava acostumado a fazer um rito de ablução, que era o banho, a ablução. Ele entrava numa piscina, numa coisa com água, e ele afundava e se levantava, entendendo que estava purificado. A partir de João, quando começa esse batismo, os judeus iam até João e João se propunha a batizá-los, chamando a atenção para a vinda de Jesus. O que era esse batismo? Não é o batismo que a gente tem no entendimento das religiões. Era esse rito de ablução do judeu, mas apenas com a ajuda de João Batista. Então, João Batista ajudava o irmão judeu a entrar na água e o tirava de volta. Era o mesmo rito de ablução, de limpeza, mas apenas mostrando que era bom, era necessário que fizesse com alguém junto, porque ninguém faz as coisas sozinho. Então, era uma chamada para uma participação maior. Jesus não consta nada, nunca batizou ninguém, né? E vendo ele, João Batista, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse a eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então era João Batista também percebendo o comportamento equivocado dos fariseus e dos saduceus também. Só que, como eu disse, os fariseus eles carregavam um verniz de religiosidade, de santidade, de pureza, colocavam cargas pesadas nas costas das pessoas para seguirem naquela busca da santidade, mas eles saíam, não carregavam nada, né? Mas eu comentei também que haviam as exceções, sempre há as exceções, né? Então, vamos ver, por exemplo, na época de Jesus, essas exceções. E muitos deles, não muitos, mas fariseus respeitavam Jesus. Por exemplo, o chama para jantar na sua casa, né? E Jesus vai jantar na casa dele. Era alguém que já via em Jesus uma referência diferente. O caso mais conhecido dos fariseus que acompanharam Jesus foi Nicodemos, que depois até teria se tornado um seguidor de Jesus. Vamos a outro fariseu, Gamaliel, que era do Sinédrio, era realmente muito respeitado, né? Era um mestre também, Gamaliel. Quem era subordinado a Gamaliel dentro do judaísmo
era Saulo de Tarso, que depois se torna Paulo de Tarso. Então esse Gamaliel, ele realmente era uma pessoa diferenciada. Era fariseu, era diferenciado. E Saulo de Tarso, que também era fariseu, Saulo de Tarso era fariseu, tinha como mestre Gamaliel. E depois nós vamos ver que Gamaliel se aposenta, né? Sai. Por quê? Porque ele começava a entender o cristianismo. E Gamaliel havia inclusive ganhado cópias daquilo que se tornaria depois Evangelho de Mateus. Ele ganhou algumas cópias, né, dos trechos que Mateus já havia produzido. E Gamaliel sai de Jerusalém, mestre que ele era, né, no Sinédrio, realmente muito respeitado, e ele vai para a região de Dan, era um deserto. E Saulo de Tarso, depois daquele episódio todo da sua conversão, quando lá na estrada de Damasco, hoje Síria, né, ele encontra Jesus e ele é tocado. Ele vai para o deserto de Dan à procura de quem? Do mestre, Gamaliel. Era um fariseu, um ex-fariseu, né, aposentado, Gamaliel, e Saulo de Tarso, que era fariseu, se transforma em Paulo de Tarso, cristão, o que mais divulgou a mensagem de Jesus, agora conversando com Gamaliel e lendo, tendo nas suas mãos cópia daquilo que se transformaria no Evangelho de Mateus. Né? Olha que coisa bonita. Então, de modo geral, os fariseus tiveram também, os fariseus do lado equivocado, vamos dizer assim, tiveram uma participação ativa na morte de Jesus. Gamaliel não, Nicodemos não, pelo contrário, Nicodemos ajuda, inclusive José de Arimateia, a retirar o corpo de Jesus da cruz. Olha como que estava já o Nicodemos, né? Então, no geral, os fariseus tiveram uma participação ativa na morte de Jesus. Então não foi só Roma. O Sinédrio participou de uma forma decisiva. Vamos ver, por exemplo, o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Jesus entrou na sinagoga e tinha um homem que uma mão era menor, era morta, né? E estavam, todo mundo, observando, né, os fariseus, tudo, observando se Jesus curaria aquele homem, porque era sábado. Sábado já viu, né? Nada de fazer trabalho aos sábados. Para depois poderem acusar Jesus. E disse Jesus ao homem que tinha essa mão atrofiada, diz assim a ele: levanta-te e vem aqui para o meio. E aí Jesus, com aquele homem com a mão mirrada, pergunta a todos que estão ali: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram, ficaram quietinhos. E olhando para eles, Jesus olhando para eles em redor, com indignação, né? Puxa vida, né? Que coisa. E condoendo-se da dureza do coração, né, deles, disse ao homem da mão mirrada: estende a tua mão. E ele a estendeu. E aí Jesus restitui a sua mão, a vida àquela mão, que fica igual a outra, saudável. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos, a parte de Herodes, contra ele, procurando ver como o matariam. Os fariseus. Óbvio, aqueles que respeitavam Jesus estavam fora disso. Outro episódio. Quando acontece o despertamento de Lázaro. Também acontece isso. Já é essa hora? Vamos só aqui rapidinho, tá, pessoal? Então, está no Evangelho de João assim: mas alguns deles foram ter com fariseus e disse-lhes o que Jesus tinha feito.
ou seja, despertado Lázaro, que não estava morto. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem, que é Jesus, faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele e virão os romanos e vão nos tirar o nosso lugar e a nossa nação. Pensavam nele, né? Neles, no poder que eles tinham. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele já estava dizendo: precisamos dar um jeito de matar Jesus, tá? Então aí a gente começa a ver, nós estamos falando, caminhando, preparando para continuar a falar de reencarnação no Novo Testamento, né? Na Bíblia, no trecho do Novo Testamento, nós vamos nos deparar com coisas que envolvem fariseus. E semana que vem nós vamos falar dos saduceus, aí é muito mais rápido e já entramos em vários episódios onde eles estão participando, tanto fariseu como saduceu. Mas aí a gente já entendendo o que é um e já entendendo o que é outro. Combinado? Então semana que vem a gente fala rapidamente dos saduceus e já entramos nos textos do Novo Testamento. Combinado, pessoal? Vamos lá, então. Fechando os nossos olhos. E, novamente, Jesus à nossa frente. Agradecemos a Ele pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em Seu nome, procurando entender, compreender cada vez mais. E isso, com certeza, vai nos propiciar a oportunidade de construir dentro de nós um reino dos céus cada vez maior a cada novo instante. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos, muito obrigado, muita luz para vocês, Yolanda, Elizabeth, Maria Cecília, quem mais aqui? Vera, Vera, tudo bom, Vera? Fred, abração. Nath, tudo bem, Nath? Formiga Alves, Creuza Leão, da Fraterna, aí já não dá mais para ver. Grande abraço, pessoal. Semana que vem, juntos novamente. Renata, obrigado também. Um grande abraço a vocês, um bom fim de semana e sexta que vem continuamos juntos, tá bom? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. E obrigado pela paciência. Tchau, tchau.